Bom dia, essa é a nossa manhã com propósito. Eu sou o pastor Gesiel Lira, estou aqui todos os dias com você orando e também recebendo uma palavra de envio para termos um dia próspero, extraordinário em nome de Jesus. Então já pega as suas anotações, já compartilha esse vídeo com alguém, curte também esse vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entrega para outras pessoas. Então se você quer abençoar outras pessoas com este conteúdo, um simples gesto de curtir, você faz isso. Vamos orar. Nós estamos na semana da intensidade. Falamos ontem sobre a intensidade da fé e hoje falaremos sobre a intensidade da fé de Pedro. Vamos falar um pouco, né? Falamos já sobre a vida de Pedro, mas vamos tocar no assunto sobre a fé de Pedro. Amém? Mas antes vamos orar. Pai, consagramos esse momento a Ti. Nós entregamos o nosso melhor. Que seja, Pai, um tempo de qualidade, um tempo de amor, de entrega intensa. Que a gente venha desfrutar esse momento com o Senhor. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão aqui diariamente comigo, Pai. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pega então a sua Bíblia, o texto que vamos ler sobre essa passagem, né? Mais uma tempestade. Mas vamos ver aqui como que vai se dar essa situação. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha aqui a intensidade da fé de Pedro. Olha que homem corajoso. Olha que para muitos uma loucura, né? Mas muitas vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias porque falta um pouco da fé e da intensidade de Pedro, né? Pensa. O único homem que andou sobre as águas, além de Jesus, foi Pedro, porque ele teve coragem, ele teve iniciativa, ele foi intenso na sua busca por Jesus. O texto aqui, no contexto, diz que Jesus realiza ali o milagre da multiplicação dos pães e ele então pede para os seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado enquanto ele vai orar. Mas aí a Bíblia diz que no meio do caminho, uma tempestade. Outra tempestade. E só que Jesus não está no barco. Dessa vez Jesus não está no barco, Jesus ficou orando. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece do nada. Aparece andando sobre as águas. Os discípulos, quando vê aquela cena, eles falam: é um fantasma, só pode, o que é isso? Jesus se aproxima e quando Pedro percebe que é Jesus, ele diz essas palavras: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então, primeira lição aqui, que a intensidade da nossa fé, assim como fez Pedro sair do barco, a sua fé, quando você realmente acredita que Jesus vai com você, você coloca o seu pé e o Senhor coloca o chão. Você entra, como Hebreus 11, você acredita, já aconteceu. Por quê? O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. É o Cronos, que é o tempo do homem, a gente se organiza no nosso tempo. Tem os nossos afazeres, a nossa programação. Mas no Kairos, o Senhor já garantiu a nossa vitória. Então, quando a nossa fé é intensa em Jesus, a gente dá o primeiro passo sem mesmo ter o chão, sem antes de saber o que vai acontecer, porque a gente acredita. Então a intensidade de Pedro fez ele sair do barco. O que a intensidade da sua fé vai te mover hoje? Qual é a iniciativa que você vai ter hoje? Qual o próximo passo? Você diz: é impossível, mas dê o próximo passo. Jesus, ele entra com você. Assim como Pedro, tenha iniciativa, tenha coragem. Não vá fazer loucuras em nome de Deus, não. Mas tenha coragem de desafiar, de entregar mais do que você pode entregar hoje. Faça o seu melhor. Segundo, a intensidade da fé mantém os olhos em Jesus. Pedro sai, ele começa a andar nas águas. Ele está olhando para Jesus, ele caminha até Jesus. Só que quando ele olha para o mar, olha para o vento, ele começa a ter medo. O problema, na verdade, não era a força do vento, não era a força das águas. O problema é onde está o foco.
Você acha que não vai ter problema na vida? Você acha que você vai passar por essa vida sem nenhuma dificuldade? Que mundo é esse que você sonha, que essa utopia que você imagina? Jesus disse, no mundo vocês terão dificuldades. Mas também ele alerta, mas eu venci. Mas se você olhar para o problema, o medo cresce. Você vai ficar amedrontado, você vai querer paralisar. Quanto mais você olha para a situação, mais você vai ter medo. Mas se você olhar para Jesus, você vai intensificar a sua fé e você vai ser salvo por Ele. Quando ele perde o foco aqui, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, está demonstrando que a sua fé está fragilizada. Porque ele perdeu o foco. Não é assim com a gente? Por que você está afundando? Por que esse negócio não dá certo? Por que esse relacionamento não prospera, não vai para frente, não melhora? Por que sua vida está afundando? Porque você perdeu o foco em Jesus. Porque a fé que você disse que era intensa perdeu a força. E o que você precisa fazer? Olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É meditar na sua palavra, é orar todos os dias. Eu quero orar por você hoje, para que essa intensidade volte a ser como antes. Que você volte a andar com Jesus, que você volte a estar perto de Jesus. Essa é a minha oração para você hoje. Terceiro, a intensidade da nossa fé reconhece que só Jesus pode nos salvar. Pedro não olhou para os outros discípulos e pediu ajuda. Mateus 14:30, ele diz assim, Senhor, salva-me. A nossa fé, a nossa intensidade da nossa fé, ela não é demonstrada, ela não quer dizer que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai cair, que a gente não vai passar assim como Pedro passou. Mas é saber reconhecer para quem olhar, para quem pedir ajuda, para quem pode nos salvar. Talvez você está no foco errado, pedindo ajuda para pessoas que não se importam com você. Você já descobriu isso, mas você continua tendo essa esperança. Você perdeu o foco em Jesus. Olhe para Jesus. Quando você olhar para Jesus e reconhecer que somente Ele pode te salvar, então Jesus vai direcionar e vai apresentar pessoas que vai te ajudar. Então precisa acreditar, intensificar a fé em Jesus. Pedro passou por esse problema, mas ele foi o único que experimentou essa situação. O milagre de andar sobre as águas. Ninguém pode fazer isso. Ele ficou marcado para sempre, porque foi intenso. E naquele momento a sua fé foi modificada. Porque a partir daquele momento ele sabia que todas as vezes que precisasse era só clamar por Jesus. É só olhar para Jesus, manter o foco em Jesus. Como anda a sua fé? Qual é a intensidade da sua fé? Por que a sua fé se abalou? Onde você se perdeu? Volte os olhos para Jesus. Mesmo em meio à tempestade, Ele cuida, Ele guarda, Ele te protege. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Que o Senhor ajude você a passar por isso, mas não perca o foco. Olhe para Jesus, amém? Pai, nós consagramos este momento a Ti. Que esta palavra, Senhor, alcance corações aflitos, com medo, paralisados, Pai. Que a sua fé, a fé diminuiu, a fé está abalada, seus problemas de saúde, financeira, emocionais, abalou a fé do teu filho, da tua filha, e ele está sem saber o que fazer. Pai, entra com providência, Senhor. Ajude esse teu filho a não perder o foco em Ti, a olhar para Ti, a guardar o coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós intercedemos, Pai. Guarda este teu filho. Ó Deus, que essas experiências, que esta palavra alcance esse coração, que ele, no momento de dificuldade, Senhor, não perca o foco em Ti, Senhor.
Assim como Pedro, nós queremos viver, Senhor, experiências incríveis. E nós confiamos que o Senhor estará conosco, apesar das dificuldades, das tempestades. Se a gente cair, o Senhor vai nos levantar. A gente só não pode perder o foco em Ti. Então, Senhor, eu oro profetizando um dia extraordinário e orando para que este Teu Filho mantenha, Senhor, o foco no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, em mais uma Manhã com um Propósito.